Voltamos com o programa Papo Aberto pela sua TV Canção Nova. E nesse segundo bloco do programa nós vamos falar sobre sonhos. Você tem sonhos? Faz um planejamento a longo prazo de sua vida e de sua família. Para nos falar sobre esse assunto, eu recebo com muita alegria a psicanalista Marli Andrade, que já está aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda, Marli. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito estar aqui com você e com todos os telespectadores aqui da TV Canção Nova. Que bom. Marli, você sonha? Sonho. Sonho muito, sonho demais. Que legal. É próprio do brasileiro sonhar, não é? É próprio do brasileiro. Você percebe que, assim, se ele não tem um emprego, ele sonha com um emprego. Se ele tem um emprego, ele sonha com um salário maior. Alguns sonham em ser empreendedores de sucesso, outros que são empresários sonham com a sua empresa crescendo, né? Sonha em comprar um carro novo, uma casa, moto. Sonha em se tornar uma pessoa melhor também. O brasileiro sonha em se tornar uma pessoa melhor. Eu vou entrar no grupo de oração, eu vou fazer uma visita, eu vou ajudar. Mas, em geral, não dá tempo para tudo, né? Pois é. É verdade. A gente conhece o brasileiro pelo seu otimismo e muitas vezes esse otimismo vem pelos sonhos que ele tem. Isso é um motor para a gente que é brasileiro. Mas, como você estava dizendo, não dá para todos os sonhos. O tempo que a gente tem não dá para todos os sonhos que a gente nutre. O brasileiro, ele planeja os seus sonhos, Marli? É aí que está justamente a dificuldade. Sonhar é uma beleza, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, elas têm esse sonho, o sonho dela e um sonho coletivo que acompanha o que ela escuta também. Mas o grande desafio, que é o que nós tentamos contribuir, é nesse sentido, é ajudar as pessoas a planejarem para a realização desses sonhos, porque este que é o grande desafio, planejar a realização. Porque sonhar é bom, mas melhor ainda é realizar, não é? Com certeza. Não é? Agora, por que inverter a lógica e escrever um livro com o tema primeiro você sonha, depois você dorme? Então, o primeiro você sonha, depois você dorme, é uma estratégia de planejamento, na verdade, né? Numa linha psicanalítica, tudo que nós pensamos durante o dia, ele é processado durante a noite. Então, aquela intensidade de pensamento que nós vamos dormir com aquilo, o nosso cérebro entende que é para nos preparar para no outro dia ele acabar nos colocando em situações para que nós possamos realizar aquilo que nós pensamos tanto. Um exemplo disso é que se você pegar aquela pessoa que acerta sempre, vamos pegar um vendedor, por exemplo, ele sempre consegue alcançar a meta, ele sempre consegue vencer o produto, ele fica feliz, ele vai dormir feliz, no outro dia ele consegue de novo. E coincidentemente, vamos entender assim, aquele que sempre erra, que não consegue fazer aquela venda, sempre que ele não consegue fazer o seu papel, vamos dizer assim, ele se sente mal. E ele se sentindo mal, ele dorme mal. No outro dia, ele vai ficar mal de novo. Então, primeiro sonhar e depois dormir é uma estratégia, o primeiro sonhar e depois dormir é uma estratégia para que o cérebro entenda o que ele está querendo e possa ajudar. Olha. E a ideia é justamente chamar a atenção o seguinte: primeiro sonhar, depois dormir, é você planejar antes de dormir. Agora, como o planejamento ele tem que ser individual, é um chamamento, né? É chamar a atenção para que cada um saiba qual que é seu sonho. Então, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu desejo de realização na vida? Você conseguindo fazer isso, você vai estar ajudando o seu cérebro. Muito bom. E olha, o livro ele tem uma capa muito interessante que a gente vai colocar no nosso Facebook para que você possa depois acompanhar, não é? Ver. É uma capa muito interessante que é você de pijama ali, justamente para poder trazer à tona essa curiosidade e esse significado, não é? Qual o significado de se propor desta forma? Já na capa do livro. Já na capa já é uma estratégia.
né? Estar ali de Já apanha pela curiosidade também, né? Exato, exato. Porque o que acontece? Eu estava falando de sonho ser individual. Só que nós vivemos em sociedade coletivamente. Então, durante todo o dia, nós já temos que usar roupas adequadas para o cotidiano. Às vezes um sapato mais apertado, o homem às vezes tem que estar com a barba toda pronta, Verdade. a mulher sempre maquiada. Essas convenções que a sociedade acaba impondo e nós acabamos tendo que cumprir mesmo. Mas até que ponto? Até que ponto nós vivemos coletivamente sem pensar em nós mesmos? Então, a capa do primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme é esse convite para a pessoa, ao menos no momento de dormir, ele reservar um momento para ele mesmo. Importante isso, que é né? importante. E aí, o ideal seria você viver somente fazendo escolhas confortáveis, igual nós escolhemos o pijama para dormir. Todo mundo escolhe o pijama mais confortável, né? Mas como às vezes nós temos que conviver com pessoas que não nos deixam tão confortáveis, com situações que não nos deixam tão confortáveis, pelo menos na hora de dormir, que nós possamos reservar um espaço para nós mesmos. E esta foi a proposta da capa do livro. Legal. Olha, seja você, seja confortável. E esta é uma atividade tão importante, porque é na hora de dormir que você vai ter aquele espaço com você, fazer uma oração, fazer uma reflexão, pensar nos seus sonhos. O seu cérebro vai entender, você vai dormir mais tranquilo, amanhã você vai ser mais assertivo. Isso é uma proposta maravilhosa, porque a gente sabe por experiência que muitas vezes a gente faz escolhas que não nos cabem. Exato. Como quem escolhe uma roupa que não serve na pessoa, não é verdade? Às vezes você escolheu para a vida uma profissão que não diz nada de você, não é? Às vezes, quando a gente toca nesse assunto, tem gente que interpreta pelo extremo oposto. Diz assim, então eu vou deixar aquilo que... Se você deixar o que você está fazendo para não fazer nada, você vai passar fome, não é? Não se trata simplesmente de você abandonar o seu emprego. Mas, muitas vezes, a pessoa ela se condiciona a viver uma escolha que nem foi dela, né? Aquilo caiu ali no colo dela. Ela assumiu para si, mas é desconfortável, né? E isso pesa demais e às vezes torna a vida quase que insuportável. Agora, como é importante essa proposta que você está fazendo de a gente poder fazer, pelo menos no mínimo, aquelas escolhas que nos façam estar bem com a gente mesmo, pelo menos um pouquinho ali antes de dormir, né? Um encontro consigo mesmo. É esta a proposta do livro, é esse encontro porque mudar completamente de vida sem planejar vai ficar pior do que estava. Vai ficar pior do que estava. Agora, se você ao menos parar e pensar um pouco em você, se desintoxicar de talvez algumas escolhas que inclusive foram até próprias da própria pessoa, mas ela não tem essa consciência e ela não sabe como resolver. Então, pelo menos naquele momento de dormir, ela ter aquele sentimento tranquilo, que com certeza o cérebro vai entender e vai ajudá-la. Ouse sonhar, né? Ouse. Como surgiu a ideia de escrever essa obra literária? Eu, desde 2009, que eu escrevo numa coluna em Minas Gerais. Qual que é a coluna? É uma coluna da revista da agência Sou Mais Minas, uma revista que chama Sou Mais Minas. Sou Mais Minas. Ela é da cidade de Capelinha, que é a terra de minha origem, e ela é distribuída ali na região. Então, ao final do ano de 2013, no final do ano passado, em que tradicionalmente eles fazem aquele evento de destaques do ano, que destacam as melhores empresas e profissionais destaques, acabaram querendo me homenagear, me fizeram um convite por eu ter vencido 5 anos consecutivos na categoria de psicanalista, e surgiu a ideia, então, de fazer uma coletânea desses textos e nós juntarmos no livro. Aí nasceu o primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme. Legal. Com certeza, nessa compilação, você definiu ali uma meta, um objetivo, né? Porque os textos você escolheu. Sim. E, ao alinhá-los, o que você pretendeu? Qual é o seu objetivo? O que você deseja que essa obra ela cause de uma forma particular nas pessoas? Todo livro tem uma alma, né? Tem uma alma. E o primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme, eu costumo dizer que é um convite para a pessoa ter um romance com ela mesma. Legal.
Porque é esse convite da pessoa se olhar mais, gostar daquilo que ela vê, não se apegar tanto às dificuldades que ela tem, mas valorizar as potencialidades dela. Não sofrer tanto com as opiniões alheias. Enfim, o livro acabou objetivando fazer um convite para que as pessoas se conhecessem um pouco mais e traçassem a sua própria estratégia de conviver com as pessoas e viver com uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim, que era o que eu já fazia em cada texto. Então, na coletânea, nós acabamos fazendo um compilado de estratégias para o leitor ter ali à mão. Eu li há um tempinho atrás um livro de neurociência e que ele explica bem isso que você está falando, mas na dimensão da neurociência, né? Sim. Ele enfocava a importância da gente dormir bem. E ele dizia o seguinte, para o aprendizado, ele falava, você aprende as coisas durante o dia, mas se você não dormir, você esquece. Exato. Falou, você tem que dormir porque aquele caminho de conhecimento que foi estabelecido durante o seu aprendizado, ele é refeito neurologicamente várias vezes. Cria-se um caminho. E esse caminho percorrido várias vezes consolida esse conhecimento, né? Então, é uma explicação que agrega, soma muito ao que você está nos dizendo. Exato. Sob o ponto de vista da psicanálise, como é que é esse funcionamento do cérebro? Que você falando para a gente assim, se você vai dormir e você se prepara, se você sonha antes, né? É de uma certa forma você trazer para o seu cérebro esse conhecimento daquilo que você quer viver. Exato. E é justamente nesta linha que você abordou, eu costumo entender o seguinte, você é um privilegiado, né? Porque você recebe também aqui diversos profissionais de diversas áreas. A gente ouve em primeira mão, né? É bom, é gostoso, divertido. Diversas opiniões, né? Com certeza, diversas definições. Com certeza. Eu, particularmente, eu considero todas elas. Eu não descarto praticamente nenhuma, porque elas vão agregando São mesmo. complementares São muitas complementares, vezes, né? E na visão psicanalítica, o que acontece? O Sigmund Freud, né, o criador da psicanálise, ele nos chamou a atenção para a importância da influência do inconsciente no funcionamento do cérebro. Então, eu sempre fiquei muito intrigada com esse assunto. Esta decisão, esse rumo, né, esse caminho que eu tracei atrás desses mistérios do inconsciente, ficou mais acertado, vamos dizer assim, a partir do ano 2000, o Eric Kandel, que é um vencedor, ele é um neurocientista, ele venceu o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, confirmando a tese de que o nosso cérebro ele é influenciado em 95%, 95% do nosso inconsciente. Nossa, é muita coisa. É muito, porque Freud não mensurou isso, né? Não tinha essa tecnologia que você tem hoje, né? E hoje o Eric Kandel ele vem confirmar que 95% do nosso cérebro, o funcionamento dele é influenciado pelo nosso inconsciente. E o que passa a ser mais preocupante, influenciado por aflições negativas. Então, tudo que nós já vivemos, sobretudo nosso período de infância e adolescência, que foi muito intenso, negativo, isso fica gravado em nossa mente e sem que nós tenhamos consciência disso, ele vai influenciando nas nossas decisões. Olha. Inclusive, recentemente, agora no início de 2013, a Amy Kant, que ela é psicóloga social, ela apresentou um estudo sobre linguagem corporal, que também se assemelha a isso que nós estamos dizendo. Ela apresentou um estudo em Harvard que ela disse que bastam 2 minutos para o seu cérebro entender aquilo que você está querendo para ele te ajudar. Então, você imagina, vou pegar o vendedor de novo, você imagina um vendedor. Chega o cliente, ele vai atender o cliente, mas ele está cabisbaixo, ele está todo o ombro caído, ele está com aquela posição derrotada, ele vai atender o cliente, o cérebro dele entendeu que é para ele não fazer a venda, porque ele é um derrotado. Então, ele não escolhe as palavras certas, ele esquece, ele não fala bem do produto, ele não está satisfeito com o patrão ou com o sistema da loja, ele externa isso, então ele não vai vender.
automaticamente o cérebro dele vai ficar feliz, porque ele queria era ser derrotado, né? Segundo essa pesquisa dela, que também é o que a psicanálise acredita. Infelizmente, a pessoa vai se confirmando no erro. Ela vai se confirmando no erro. E, ao contrário, aquela pessoa que bastam 2 minutos só para o cérebro dela entender, aquela pessoa que ela já levanta com aquela firmeza, ela vai atender confiando no produto, confiando na empresa, confiando nela mesma. Então, o cérebro dela vai ajudar com que ela lembre o que é para falar sobre o produto, sobre os benefícios, sobre tudo aquilo que precisa para fazer a venda. Ela faz a venda, ela volta feliz, o cérebro dela entende, e isso vai automatizando e ela sempre vai ter sucesso. Nossa. Quer dizer, então, o que nós entendemos de tudo isso? O cérebro é um mistério, né? Ele é amado e complexo. Maravilhoso, maravilhoso. Mas todas as pesquisas em qualquer área, o que mais vem se confirmando é que nós podemos influenciar no funcionamento dele. Então, isso que eu ia perguntar para você, porque você disse que a gente precisa de 2 minutos ali para o nosso cérebro entender aquilo que a gente precisa, não é? E nos ajudar a conquistar aquilo que a gente pretende. Então, se eu tenho uma pretensão de derrotado, já ganhei um aliado. Exato. Meu cérebro vai me ajudar para eu viver como um derrotado. E se eu tenho a pretensão de me superar, eu tenho já um aliado, porque ele vai me dar as ferramentas para isso, né? Exato. Como é que eu faço isso? O cérebro, ele é muito mais inteligente do que nós pensamos, vamos dizer assim, né? Esse é o caminho, eu costumo dizer que esse é o caminho que norteia todos os meus estudos. Inclusive, eu fui fazer o doutorado na Argentina, justamente porque lá, depois de Viena, é o lugar que mais tem uma concentração de pessoas que estudam sobre o inconsciente. Porque qual que é o grande desafio? Eu sempre gostei de procurar entender o seguinte, por que a pessoa sabe o certo e faz o errado? Por que a pessoa vai em tanto treinamento e não aplica? Hoje as empresas estão fazendo diversos workshops. E qual foi a conclusão que você chegou? A conclusão que eu cheguei é o seguinte, e isso é o que eu até coloco muito, de uma forma bem simples no livro, é o seguinte, se você conseguir treinar a sua mente a seu favor, o seu cérebro vai conseguir te ajudar. Se você não fazer nada, ele vai ficar no automático, e ele vai fazer em cima dos seus erros. Porque se nós temos uma influência muito maior das coisas negativas, e o nosso cérebro vai ficar repetindo essas experiências. Então, se você tem um norte, você vai conseguir trazê-lo para aliado. Se você não tem um norte, ele vai ficar repetindo seus erros. Então, se a pessoa, por exemplo, vamos pegar de novo aquele exemplo do vendedor. Então, se a pessoa ela vai para a venda, mas ela tira ali uns 2 minutinhos para ela, e ela vai se dizer, olha, eu preciso ter uma postura melhor, eu quero vencer. E vai dar certo sim, eu vou me preparar, vou fazer uma boa venda, vou fazer um bom atendimento, mesmo que eu não consiga fazer a venda, vou deixar o meu cliente satisfeito. Então, de certa forma, ela já está se preparando para isso. Já está se preparando para isso. O que nós alertamos é o seguinte, que o inconsciente ele é muito poderoso. Às vezes não adianta só a pessoa querer. Por isso a importância de muitos treinamentos. Legal. Porque o treinamento vou pegar outro exemplo. Você faz um treinamento com o pessoal de segurança no trabalho. A pessoa aprende aquilo ali. Ela quer fazer, porque também está relacionado à vida dela. Certo. Mas o que faz? Ela esquece. E por que ela esquece? Porque ela está condicionada a esquecer, porque ela não basta só querer, ela tem que fazer um treinamento para o inconsciente dela desejar fazer aquela ação. Então, normalmente, às vezes, a pessoa, quando ela tem um equilíbrio emocional bem elevado, bem tranquilo, ela consegue só querendo. Às vezes, precisa de alguns treinamentos. Certo. Alguns treinamentos para ajudá-la a ajudar o seu inconsciente a ser aliado dela. Porque você passou a vida inteira treinando uma coisa negativa. Né? O prato da balança está lá embaixo. Aí você põe um punhadinho aqui de motivação. Só isso não dá para você fazer o prato descer, não é? Não dá. Então, quando você reforça isso daqui, você vai colocando em equilíbrio até que esse lado bom vai vencendo
através das experiências repetidas, do Exato. treinamento do seu cérebro, né? Exato. Dá um exemplo para a gente aí de você treinar o seu cérebro para ele pensar dessa forma mais positiva. Esses exemplos, nós costumamos dizer assim, às vezes quando nós vamos à empresa e vamos ofertar algum trabalho, por exemplo, que a pessoa pergunta para a gente, o que nós fazemos, né? O que nós respondemos? Nós respondemos o seguinte, primeiro, o capital do século XXI é o ser humano. Se você não investir no ser humano, você não consegue fazer nenhum treinamento técnico. Você precisa treinar no ser humano, a pessoa. Para você treinar a pessoa, você precisa conhecer a pessoa. Conhecendo a pessoa, você consegue apresentar alguma técnica para que ela mesma possa se superar. Agora, uma grande questão que ela é generalizada, que nós podemos entender que ela é um exemplo para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? É você escolher algo que você deseja que seja realizado. Se você conseguir entender o que te faz feliz, o que te motiva, qual que é o motivo que vai fazer você dar conta de organizar tudo ali que está à sua volta, você vai conseguir viver uma vida mais emocionalmente equilibrada. Agora, se você não sabe, ninguém vai te ajudar. Até por isso que muitas pessoas vão em palestras de motivação, nós fazemos muitas palestras de motivação, as pessoas saem felizes, animadas, chega lá, ela não consegue fazer. Ela pegou a motivação do outro, mas não achou a dela, né? Mas não achou a dela. Então, é muito mais muito complexo, interessante isso aí, é verdade. Né? Então, por isso... E o contrário também, às vezes você até desiste de motivar uma pessoa, porque você não dá conta, você tenta, você investe na pessoa, ela sobe, aí passa um pouquinho, é igual droga. Sim. Daqui a pouco você tem que voltar lá e você tem que estar investindo nela de novo e motivando de novo. Chega uma hora que você diz, olha, não dá. Porque esse vazio existencial, ele é mutável. Ele migra, vamos dizer assim. Então, às vezes, o empregador, ele diz assim, mas essa pessoa, ela reclamava do salário, eu aumentei o salário dela, ela agora está reclamando da cadeira. Aí eu troquei a cadeira dela, agora ela está reclamando da iluminação. Aí eu troquei... E aí, não adianta. Ela não achou a motivação. Ela não achou a motivação dela. Às vezes, o inconsciente dela tem algo que a perturba e que ela não sabe. E ele a mantém insatisfeita para ela ir ao encontro da grande aspiração da vida dela. Exato. É o que você falou, né? É mais inteligente do que a gente pensa. Sim. Que legal. Agora tem um dos tópicos do seu livro que é você está onde pensa. Como é que é isso? Exato. Já é uma estratégia também, né? Essa pergunta de dizer à pessoa, você está onde pensa? Essa é uma das estratégias para ajudar as pessoas a encontrar-se. Porque, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, de repente, eu olho no relógio, não sei se já aconteceu isso com você ou com alguém que está nos assistindo, olha no relógio e se alguém te pergunta as horas, você precisa olhar de novo, porque você não sabe falar que hora que você olhou. Quer dizer, inconscientemente, o seu cérebro está comandando o seu tempo. Eu estou falando com você, ele me manda olhar no relógio, eu mando no relógio, se eu ainda tenho tempo, eu posso falar mais devagar. Se eu ainda estou com o meu tempo acabando, automática. É automática, nem é inconsciente, automaticamente. E refletida. Exato. Aí eu tenho que falar mais rápido, ele me ajuda a ter palavras para condensar aquilo que eu estou falando. Caramba, que legal. Quando você me pergunta, já está me perguntando consciente, eu não sei. Aí você tem que refletir para responder. Então, tem que refletir, olhar e responder, né? Então, normalmente, as pessoas estão vivendo assim. Isso é muito interessante. As pessoas, assim, elas estão na empresa querendo estar em casa. Elas estão em casa reclamando do que aconteceu na empresa. Aí então, acaba que não vive bem em lugar nenhum. Ela não vive bem em lugar nenhum, mas sofre ela, sofre a família, sofre a empresa, porque ela não sabe onde que ela está. Então, no livro eu faço essa pergunta, eu instigo a pessoa a pensar, você está onde você pensa? Pois é. Gente, são provocações muito interessantes. Estou chegando aqui ao finalzinho da minha entrevista com a Marli, com muita pena de acabar, não é? Porque está tão gostoso o nosso bate-papo, não é? A gente percebe nela o desejo, na Marli, o desejo de ajudar as pessoas a viverem com mais qualidade de vida, mais felizes. E foram pistas muito interessantes as que a gente já ouviu aqui. Além de curiosas, né? Porque é gostoso quando você pega uma coisa curiosa. Eu fiquei bem instigado, viu? Então, olha, chegou aqui, por favor, Carol, traz pra gente
Ah, sim. por favor. Obrigada, Carol. Aqui. Eu pensei que você ia ver só lá no nosso Facebook. Estava até contente, viu, Carol? Que eu até falei, olha, vai lá para você ver no nosso Facebook. Mas eu já vou colocar aqui em pezinho, porque é melhor que eu não fico tremendo. Está aqui o livro da Marli. Deixa eu ver se fica. Fica, já ficou. Primeiro você sonha, depois você dorme. Você que se sentiu provocado, curioso e percebeu que tem pistas importantes para você nessa literatura, está aqui apresentado no nosso programa Papo Aberto de hoje. Primeiro você sonha, depois você dorme, com Marli Andrade. Que é bem-vinda hoje e bem-vinda sempre. Muito obrigado, Marli. Maravilha. Quero agradecer a você, dizer que nós estamos à disposição. Nossos contatos estão todos no Facebook, como você disse, a fanpage é Marli Andrade, o site é Marli Andrade, no site do Felipe Costa, o Vendedor Samurai também, que nós somos parceiros. Legal. Está lá também todo o material. E no Facebook também tem a fanpage do Primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme. Marli, obrigado. Eu que agradeço pela atenção e pelo convite, a você, a Carol, a todo o pessoal da equipe. Que bom, muito obrigado. E eu não posso deixar de falar para você sobre a promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Este ano estamos em comemoração, porque além de sortear 2 casas mobiliadas e 2 carros 0 km, nós estamos celebrando os 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abebe. E toda a Canção Nova está em festa por isso, você também. Então não deixe de participar e juntos fazermos o 100% de evangelização acontecer, gente. São 4 DVDs, 1 por mês, e você pode adquirir quantos DVDs você desejar. Então, adquira o DVD da promoção, preencha o cupom corretamente e você tem 3 opções. Você pode enviá-lo, pode cadastrá-lo no nosso site ou depositar numa de nossas urnas em uma das nossas lojas espalhadas por todo o Brasil. É bem fácil, não é? Então, não fique de fora dessa comemoração. Mais informações, casanova.cançãonova.com. Uma ótima semana para você e para toda a sua família.